caralho! Vai, tira essa roupa! Vai tirar não, caralho! Vem! Bem-vindo ao inferno, caralho! O Novo Cangaço ele começa com outro nome, né? Uma nomenclatura chamada Cavalo Doido ou Tora. O cara que ficou mais famoso como pioneiro do Novo Cangaço e que deu o que a gente chama de primeiros passos nessa modalidade de crime foi o Valdetário Carneiro. O Valdetário era de uma cidade pequena do Rio Grande do Norte, Caraúbas que chamam, e ele faz parte de uma família que brigava com uma outra família. Nessa briga, o Valdetário ele passou a conseguir dinheiro para continuar ela, e aí ele vai fazer assaltos em várias cidades do Rio Grande do Norte. Ele fica famoso por instituir essa modalidade do Novo Cangaço, que é você entra, faz reféns, você sequestra o gerente, entra com ele, rouba, faz reféns para os policiais não atirarem em você e você vai embora em uma ação de 5 a 15 minutos. O problema é que as agências bancárias e a polícia eles começam a se adaptar. Os bancos eles passam a retardar o tempo de abertura do cofre. Antes o cofre abria com o gerente, depois o banco coloca o sistema eletrônico e que o cofre passa a abrir depois de 45 minutos a 1 hora. Aí não dá para você roubar mais a cidade pequena durante o dia, entrando com o cavalo doido, como eles chamam, porque você tem policiais da região que em 40 minutos chegam ali para poder combater você. Como no início do Novo Cangaço eram 6 ou 8 homens que entravam, era pouca gente para trocar tiro com tanta polícia que poderia chegar. E aí muda-se a modalidade porque nós chamamos de cangaço noturno. Eles começam a invadir as cidades no período da noite, com um pouco mais de gente, geralmente 12 ou 15 pessoas, e eles, ao invés de roubar apenas uma agência bancária, eles explodiam 3 ou 4 agências bancárias que estavam na mesma rua ou numa região perto dali. Aí começa a explodir os locais, roubar mais de uma agência ao mesmo tempo, porque à noite sempre o plantão policial tem menos policiais. O Valdetário Carneiro, ele tem um fim trocando tiro. São 25 homens da polícia civil e militar que cercam ele numa casa, ele resolve que não vai se entregar, pega uma arma e vai trocar tiro. Leva 3 policiais junto e acaba morrendo no calor do sertão. Os policiais federais que combatiam essa prática de crime, eles têm certas críticas a esse nome Novo Cangaço, mas foi um nome midiático dado pelos jornais. Por quê? Esse fato dos ladrões entrarem rápido, invadirem a cidade causando pânico, era a mesma técnica usada pelos cangaceiros lá no cangaço tradicional. Entravam na cidade, causavam pânico, roubavam o que precisavam e iam embora. Apesar do cangaço tradicional nunca ter roubado uma agência bancária, pelo menos documentado. O Valdetário Carneiro ou o Cleiton Araquã, que são os pioneiros nessa prática, eles conheciam muito bem o meio do mato. Eles conheciam muito bem a caatinga. A caatinga é um domínio morfoclimático típico do Brasil, em que as pessoas que não conhecem, não sabem, em 3 ou 4 dias elas são dizimadas por essa vegetação. Então, é nesse período que formam-se os BEP e os CIOSAC, que são homens muito bem preparados, forjados a muito fogo e ferro, para eles aguentarem caçar esses bandidos no meio da caatinga. São vários BEPs espalhados por vários estados da região Nordeste. O cara que quer participar do BEP, ele tem que saber que ele vai passar por um treinamento exaustivo e que pode levar ele a óbito. Porque se ele não passar por esse processo, a caatinga mata ele. Eu desafio qualquer policial do FBI, da CIA, dos SEALs ou qualquer tropa de elite de fuzileiros navais nos Estados Unidos a passar uma semana na caatinga. Se ele não morrer de algum disparo de tiro desses bandidos, o ambiente vai tirar a vida dele. Os policiais do BEP têm aula para entender sobre animais venenosos, para saber que sangue que ele pode tomar de qual animal, quais plantas que tem água, quais plantas eles podem se alimentar, quais plantas são venenosas, quais plantas são medicinais. Eles têm um policial que é bastante importante, que é o rastreador. Geralmente ele é o caçador que rastreia as pegadas desses bandidos no meio da caatinga. Além disso, eles aprendem a
posicionar as suas armas e apoiar suas armas em árvores e plantação típica da Caatinga. Aprendem também a se camuflar como se eles fossem animais historicamente constituídos biologicamente para desaparecer ali na Caatinga. Se o BEP entrar na Caatinga para caçar alguém, essa pessoa ou ela morre dentro da Caatinga ou ela volta no saco preto. A modalidade ela acaba se espalhando pelo país, porque a partir dos anos 80, de 1988, com a Constituição Brasileira, há uma reforma dos municípios. Então surgem muitos municípios, muitas cidades se emancipam. A gente tem o nascimento de cidades com 10 mil pessoas, 15 mil habitantes, 20 mil. Cidade com 20, 25 mil, 15 mil, tem Câmara Municipal, tem Prefeitura, atrai novas empresas. Então há um boom também de unidades bancárias. Os bancos que eram apenas em cidades maiores começam a ser abertos nessas pequenas cidades. Só que o efetivo policial não acompanha a quantidade de bancos, ele acompanha a quantidade de pessoas. Então, geralmente, uma cidade com 10 mil habitantes tinha 2 policiais de plantão, mas você tinha muito dinheiro que era para pagar todos os funcionários ou pessoas da região. Então, entrando com 6 ou 8 caras, você tinha o triplo do que tinha a polícia. E naquela época, estava começando ainda o novo Brasil, os armamentos policiais eram basicamente 38 e uma pistola 380 que tem um stop power bem menor do que, por exemplo, uma .40 ou um fuzil. Então começa dessa forma, esses caras eles aproveitam essa oportunidade para começar a entrar dessa forma. Depois o novo cangaço noturno, e aí se espalha pelo Brasil e a coisa começa a ficar um pouco mais complexa. Em 2014, essa modalidade muda totalmente de patamar com o assalto que tem em Campinas. Essa difusão dessa modalidade pelo Brasil acontece como qualquer fenômeno criminoso que vira moda. Não tinha nos anos 90, aos anos 2000 o sequestro? Os caras vão sendo presos e eles vão passando informações de que crime dá mais dinheiro e que crime dá mais oportunidade. O novo cangaço, normal e noturno, ele passou a ser o crime da moda e a dar muito dinheiro. A cadeia é muito importante para a articulação e para a construção de contatos entre essas pessoas que cometem esse tipo de crime. Então, geralmente, um preso ele é transferido para vários lugares e muitas vezes ele é transferido de estados. E ele vai levando essas informações e falando assim, olha, eu cometo um tipo de crime que dá muito dinheiro, você vai ganhar a vida dessa forma. E essas práticas elas vão passando como se fosse uma rede de informações entre criminosos. As organizações criminosas, então, elas conseguem colocar dinheiro para o investimento inicial para fazer esse crime e elas também trabalham com aluguel e empréstimo de armas. Além disso, como muitas organizações criminosas elas têm o controle dos presos dentro da cadeia, elas também ajudam nessa articulação e achar mão de obra para cometer esse crime. Essa prática não vai demorar muito para chegar nos grandes centros econômicos brasileiros, que é o estado de São Paulo. Campinas é uma das economias mais pujantes do estado. No período de 2014, era a segunda cidade com maior número de habitantes, 1,5 milhão de pessoas, e tem um polo tecnológico e econômico bastante pujante e economicamente ativo e bem abastado. E esse foi mais um episódio de Lendas Urbanas